Fala pessoal, voltando de novo para trazer mais uma novidade para vocês. O palpitão do UFC Fight Night México, evento que acontece no próximo sábado e traz 4 brasileiros em ação. Eu, Eduardo Oliveira, Bruno Ferreira e Laerte Viana, vamos dar algumas dicas de apostas nesse evento que traz 4 brasileiros em ação. Vamos começar logo na luta principal da noite. Rafael dos Anjos faz sua primeira luta depois de perder o cinturão dos pesos leves contra o postulante ao título Tony Ferguson. Abrimos os palpites com Bruno Ferreira. Olá, Bruno. Qual é a sua previsão para essa luta? Fala, galera. É uma luta bem interessante, né, na principal atração do UFC Fight Night México, né? Como você mencionou, é a primeira participação do Rafael desde que ele perdeu o cinturão em julho, né, para o Ed Álvares. Então eu estou um pouco curioso para saber como que o brasileiro vai se apresentar, né? Principalmente porque agora que ele saiu da Kings MMA, né, que foi a equipe que basicamente moldou essa versão que fez com que o Rafael fosse campeão. Então agora ele está num momento diferente da carreira, então eu estou um pouco curioso para saber como ele vai se apresentar. No mais, eu acho que o jogo do brasileiro é mais consistente, né? Eu acho que ele se garante em pé. O Tony Ferguson tem como carro-chefe a trocação, mas eu acho que o Rafael se garante lá também, e no chão nem se fala, eu acho que a vantagem do brasileiro é ainda maior. Então eu aposto em vitória do Rafael dos Anjos na decisão dos juízes. Vou acompanhar o Bruno, eu também aposto no Rafael, mas eu aposto até um método diferente. Porque o Tony Ferguson é um lutador que ele demora para pegar no tranco. Ele tem, geralmente, o primeiro round dele é mais lento. Ele começa a crescer na luta, assim, no segundo round. As últimas vitórias dele foram dessa maneira. E o Rafael não, ao contrário dele, é um cara que se impõe desde o começo. Impõe um ritmo, prensa o adversário. Eu acho que esse primeiro round inicial explosivo do Rafael dos Anjos contra o Tony Ferguson mais lento vai acabar sendo diferencial. Eu aposto em nocaute do Rafael dos Anjos no primeiro round. Eu também aposto no Rafael dos Anjos, mas eu tenho uma ressalva. O Ferguson vem de uma série gigantesca de vitórias consecutivas e a sua última luta no UFC contra um lutador que foi chamado de última hora nos deixou uma impressão muito ruim, muito menor do que o Ferguson verdadeiramente representa para categorias de peso leve. Como as odds estão muito equilibradas, para a gente ter uma ideia, o Rafael dos Anjos paga 1,62 para cada real apostado nele, o Tony Ferguson paga 2,15. É uma cotação muito justa, que por esse motivo eu acho que o Rafael é melhor do que essas odds, então por isso que eu aposto nele, vitória do Rafael dos Anjos. Passando para a segunda luta envolvendo brasileiros, essa também com esse desafiante a cinturão. Charles do Bronx tenta sua recuperação na categoria depois de perder para o Anthony Pettis. Ele encara o ex-desafiante que foi dominado pelo José Aldo, o Ricardo Lama. Bom, eu acho que essa é uma luta até mais intrigante do que a luta principal da noite, né? Não à toa, as odds estão bem próximas. O brasileiro Charles do Bronx ele tem um leve favoritismo, 1,8 contra 1,9 do Ricardo Lamas, né? Isso significa que se você apostar R$1 na vitória do Charles do Bronx, ele de fato vencer, você ganha 1,80, né? Como recompensa por essa aposta. Justamente por estar bem parelha essa odd, eu acho que não vale a pena arriscar muito, né? Então, eu apostaria normalmente uma vitória do Charles do Bronx. Eu acho que o jogo dele é até mais consistente do que o do Ricardo Lamas. Ele tem uma envergadura boa, né? Lembrando que o Ricardo Lamas é um peso-pena de ofício, disputou o cinturão da categoria em 2014, enquanto que o Charles do Bronx desceu dos leves, né? Ele estreou no UFC quando a categoria dos penas ainda nem existia. Então, e no chão também, o Charles do Bronx acho que é um dos caras mais perigosos que o UFC tem, né? Principalmente na categoria dos penas, que se bobear, ele pega e finaliza mesmo. Então, justamente por essas odds bem parelhas, eu vou no mais seguro mesmo, aposto uma vitória do Charles do Bronx por finalização no primeiro round. Dessa vez eu vou na contramão, eu vou discordar um pouco do Bruno. Eu concordo que o jogo pode até casar pro Charles do Bronx, porque no chão, conforme o Bruno falou, ele é um dos jiu-jitsu mais perigosos de todo o UFC, de todas as categorias. E o jogo, o carro-chefe do Ricardo Lamas é o wrestling, né? Ele gosta de grudar o oponente no chão e ficar controlando. Mas conhecendo o jiu-jitsu do Charles, eu acho que ele vai procurar manter a luta em pé. E aí eu acho que ele leva um pouco de vantagem. O Charles tem muitos buracos no jogo em pé dele, muitas falhas. E outro ponto que pode ser crucial é o gás. O Charles pegou a luta faltando, acho que, se não me engano, 10 ou 15 dias. E tem a altitude do México. Foi até aquela polêmica na luta do Verdun e do Caim. Eu acho que com o preparo físico menor, com menos tempo de preparação, eu acho que o gás pode ser um diferencial a favor do Ricardo Lamas contra o Charles do Bronx. Então eu aposto numa vitória por decisão do Ricardo Lamas, do norte-americano. Eu vou nessa linha também. Eu até me surpreendi. Eu imaginei que o Charles fosse o azarão para essa luta, mas com odds tão parelhas, eu acho que é difícil a gente não apostar no Ricardo Lamas. Eu acho que ainda falta uma grande vitória para o Charles. Acho que o Charles teve a chance de tentar
conseguir isso quando ele pegou o Anthony Pettis naquele momento difícil da carreira dele, quando ele estava descendo para o peso pena. Acabou não conseguindo esta vitória. E contra o Ricardo Lamas, ele pega a luta de última hora, na Cidade do México, que tem altitude. O condicionamento físico dele sempre foi um calcanhar de Aquiles, e um outro calcanhar de Aquiles que ele tem, apesar do jiu-jitsu dele ser extremamente perigoso, é a transição para a luta de solo. É difícil a gente imaginar o Charles conseguir colocar o Ricardo Lamas para baixo, ou se ele, porventura, for colocado para baixo, conseguir inverter a posição. Se as odds estivessem favoráveis para o Ricardo Lamas, ou seja, o Charles fosse o azarão para essa luta, eu ficaria tentado a colocar meu dinheiro nele. Mas como está muito parelho, como está muito justo, eu acho que eu fico com a tendência de colocar minhas fichas no Ricardo Lamas. Agora vamos para a terceira luta envolvendo brasileiros no UFC Fight Night México, que é o Felipe Sertanejo contra o Eric Pérez. Bruno, qual que é o seu palpite para essa luta? Essa eu achei que foi uma luta bem casada, né? Porque são dois lutadores que vivem mais ou menos o mesmo momento dentro do UFC, né? São duas promessas e que quando que parece que vão decolar, eles sofrem ali um tropeço. E até por isso me surpreendeu que o Eric Pérez tenha um favoritismo tão grande, né? O Eric Pérez é o queridinho da torcida mexicana, vai lutar em casa com o apoio da torcida, mas ele, se você olhar nas odds, ele tem uma vantagem bem grande, né? 2,5 pro brasileiro contra 1,47 pro mexicano, ou seja, se você apostar numa vitória do sertanejo, né, correndo ali por fora, você vai ganhar 2,5 vezes o que você apostou. Então é uma odd interessante, né? Tendo em vista esses números, eu tendo a apostar no brasileiro, né, no Felipe Sertanejo, apesar de que eu acho que o Pérez tenha mais recursos. Então, de olho na graninha ali, tentando dar uma arriscada para levar uma graninha maior para casa, vou apostar numa vitória do sertanejo na decisão dos juízes. Eu vou seguir essa linha do Bruno, especialmente por causa da diferença técnica entre o Eric Pérez e o Felipe Sertanejo é muito pequena, se a gente for considerar o que estão pagando pelo Eric Pérez. Então, numa luta tão parelha, numa luta tão que não existe um favorito muito grande, a gente tende a arriscar no azarão, porque a chance de levar uma graninha para casa é melhor. E acho que o jogo casa até pro sertanejo, porque ele é originalmente do Muay Thai, ele tem um jogo em pé sólido, lapidado na shootbox com o Diego Lima, parceiro de treino do Tominhas, e o chão dele vem desenvolvendo muito. Se a luta for pro chão, as últimas lutas dele a gente viu, levaram ele pro chão, trabalharam por cima e ele conseguiu surpreender. Ele vem de 2 vitórias na categoria dos galos. Eu acho até que ele tem um porte físico bom para a categoria, acho que ele se achou no 61. Então eu acho que a aposta é mais do que válida no Felipe Sertanejo. Eu aposto numa decisão a favor do brasileiro. Eu também sigo a linha dos meus colegas. Se fosse naquela história 1 para 1, como estava a luta do Charles, eu tenderia a colocar minhas fichas no Eric. Mas como a diferença é de 2,5 para 1 contra o sertanejo, são odds muito boas e por isso eu apostaria no brasileiro. No próximo evento nós voltamos com os resultados das apostas que nós fizemos. Vamos montar um pequeno placar geral de quem acertou mais e quem acertou menos. E vamos ver quem é bom para dar essas dicas de aposta. Aproveitando que você que está vendo este vídeo, acesse o site da Masbet, o link está aqui na descrição. Tá o banner na parte superior do Super Lutas também. Acesse, faça o seu cadastro. A Masbet está dando um bônus de depósito de até R$200. Acho que vale a pena para você conferir essas odds, conhecer a casa de apostas e fazer a sua fezinha por lá. Um abraço, até o próximo vídeo e nos vemos na semana que vem.